Eu vou pedir para vocês, por favor, para vocês todos desligarem os microfones e só escutar o que eu vou falar agora, por enquanto. Desliguem. Outro vai? Desliguem, todos. Desliguem o microfone e só presta atenção no que eu vou falar, tá? Para não atrapalhar o colega que está ouvindo, tá bom? Vocês vão pegar agora, presta atenção. Não fica tirando a imagem da câmera, tá? Deixa o microfone desligado só por enquanto, tá? E só escuta o que eu vou falar. Daqui a pouco eu peço para vocês ativarem de novo. A imagem não é para tirar em momento algum, tá? Vocês vão pegar a agenda de vocês, pegar a agenda, coloca a data na agenda. Davi, estou falando, presta atenção, Davi. A agenda, deixa para pintar depois, Davi. Pronto? Pega a agenda, coloca a data de hoje na agenda, 18/5, coloca a data, né? Ou se a agenda já tiver a data. 18. Professora, o que vocês estavam fazendo? Nada, vou começar agora. Só pega a agenda. Você está atrasada. Um pouquinho. 18/5, agenda. Vocês vão anotar tarefa de língua portuguesa. Tarefa de língua portuguesa. Tarefa de língua portuguesa. Apostila. Tarefa de língua portuguesa. Apostila. P. 14 a 16. Então, 14, 15 e 16. Tarefa de língua portuguesa na apostila. P. de páginas, 14, 15 e 16. O A tem crase? Não, não tem crase. Tá bom? Marlos. Ciências, vocês vão pegar então agora, ciências, na página 7. Nós tínhamos lido, e eu tinha explicado já para vocês, a página 5, que está falando da água e os seres vivos. A página 6 é continuação desse texto, e tem um pedaço dele na página 7 também, tá? Só que na metade da página 7, lá na metade da página 7, nós vamos entrar em outra parte do texto, tá? É outro subtítulo agora. É outro subtítulo. Então, a vida dentro da água. A vida dentro da água. Ali do ladinho, no cantinho ali, do ladinho desse subtítulo. A vida dentro da água. Coloquem a data de hoje. Do ladinho desse subtítulo. Tá? Coloca a data de hoje. 18/5. Bem do ladinho desse subtítulo. A vida dentro da água. Qualquer cantinho ali que eu couber, tá? Encontrou, Enzo? Dá um joinha se você encontrou, Enzo. Encontrou? Coloca a data, tá? 18/5, na página 7, bem do ladinho do subtítulo A Vida Dentro da Água, tá bom? Professora, Oi. aqui a gente vai precisar escrever mais alguma coisa na agenda? Não sei ainda. Espera um pouquinho. Deixa ela aí. Deixa ela aí no cantinho, tá bom? João Mateus, tá me ouvindo, João Mateus? Ciências, página 7. Página 7, lá onde tem aquele subtítulo, A Vida Dentro da Água. Coloca a data de hoje, 18/7. Prof, o que é cordumes? Espera só um pouquinho que nós já vamos chegar lá, eu já vou explicar para vocês, tá bom? Professora, Oi.
A senhora disse 18/7. 18/5. Desculpa. É a vontade de já estar lá em julho já para acabar logo essa pandemia. Pronto, colocaram a data, Enzo colocou a data, colocou? Então agora só escutem a leitura e acompanhem na apostila de vocês, tá? Acompanhem na apostila de vocês, não precisa ficar olhando para a tela do celular ou do notebook de vocês, não. Acompanha na apostila, para saber onde que eu tô, que daqui a pouco eu vou pedir para alguém continuar a leitura e vou pedir para vocês grifarem também alguma coisa importante. Então acompanha na apostila de vocês. A vida dentro da água. A água é essencial para todos os seres vivos, mas alguns deles ainda precisam estar dentro dela para sobreviver. Então, está falando aqui que a água, além da água ser importante para nós, para nosso consumo, né, para hidratar a gente por dentro, nosso corpo por dentro e de alguns animais também, além disso, ainda tem animal que, além de tomar água, ainda precisa viver dentro dela. Tá? Então, um exemplo delas são os peixes, os animais aquáticos, né? Todos, em geral, os animais aquáticos. Animal aquático, eles não conseguem sobreviver fora da água, tá? Alguns animais até conseguem ficar um pouco fora da água, mas não conseguem sobreviver por muito tempo, tá? Podem observar, por exemplo, quando vocês vê algum documentário ou alguma coisa passando na televisão sobre, por exemplo, as tartarugas marinhas, por exemplo, né? Elas até saem da água do mar, elas vão, caminham um pouco pela areia, só que tem um determinado momento que elas já não conseguem mais ficarem fora da água do mar. Elas têm que entrar para dentro do mar de novo, tá? Algum momento elas vão precisar estar retomando a vida dela dentro do mar, tá bom? Entenderam? Tranquilo até aqui, né? Então, aqui tá falando, são os organismos aquáticos, como alguns tipos de plantas, as algas, os mamíferos aquáticos, os peixes e outros animais invertebrados. Então, nós temos uma imagem ali, a fotografia, dos golfinhos. Olha a imagem da fotografia ali dos golfinhos, na página 7 mesmo, tá? Os golfinhos são mamíferos. Ó, lembrando, mamíferos são aqueles animais que mamam, tá? Que mamam. Que tomam leite, que mamam leite. Nós, seres humanos, por exemplo, nós somos mamíferos? Somos mamíferos. O cachorro é mamífero? O cachorro é mamífero. O gato é mamífero? O gato é mamífero. Então, são aqueles que se alimentam de leite, que tomam leite, que mamam, tá? Então, os golfinhos são mamíferos aquáticos, que respiram por pulmões, por isso eles precisam subir até a superfície da água para respirar. Então, eles vivem embaixo da água, tá? Só que quando eles precisam captar o oxigênio, que eles precisam respirar, eles sobem para cima da água, respiram, eles enchem o pulmão, ó. Aí eles descem. Aí eles descem de novo para a água. Aí lá embaixo eles vão soltando aquele oxigênio que eles respiraram, eles vão soltando, 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 soltando. Quando acabou, eles tornam subir, enchem os pulmões de novo e abaixam de novo. Do lado da foto dos golfinhos, nós temos aqui, ó, algumas algas. O que são algas? É um tipo de plantações que temos dentro do mar, embaixo da água, embaixo dos oceanos, embaixo dos rios, tá? Então, algumas algas podem alcançar vários metros de comprimento e outras são microscópicas. O que são microscópicas? São tão pequenas que nós só conseguimos ver com o auxílio do microscópio. Tá? Se a gente olhar, se a gente mergulhar, a gente não acha de tão pequenininha que ela é. É só com a ajuda do microscópio que nós conseguimos ver, tá? Então, quando falar para vocês assim, ó, que alguma coisa ela é microscópica, significa que é só com a ajuda do microscópio para a gente poder ver, tá bom? Embaixo, nós temos ali, ó, as sardinhas. Olha lá, o tanto de sardinhas. São peixes que vivem em grandes cardumes. João Gabriel, você perguntou o que são cardumes. Cardumes são aqueles aglomerados de peixe, onde tem aquele monte de peixe, aqueles grupos enormes de peixe, tá? São chamados de cardumes, tá bom? Do lado das sardinhas. Deixa eu só voltar aqui nessa sardinha aqui. Essa sardinha é aquelas mesmas que vende nos supermercados ou nas peixarias que os pais compram e fazem em casa pra gente, tá? Elas são riquíssimas em ômega 3, que é assim, ó, fundamental para o nosso organismo. Tá bom, Marlon? É fedido. Professora,
Só um Professora, minuto. Deixa eu terminar a explicação, depois eu deixo vocês falarem, tá? Só um tá minutinho. bom. A Vitória Régia. Vitória Régia. São parecidas essas formas aqui nessa foto aqui da lateral, tá vendo? Elas parecem com uma forma. Então, é uma das maiores plantas aquáticas do mundo. Ela é enorme, tá? Vocês olham ela assim, dá a impressão que ela é assim, uma casca dura, né? Que ela parece assim uma folha dura. Às vezes aparece nos desenhos infantil. Sardinha é bem maior. Só um minuto, João Gabriel. Às vezes aparece nos desenhos infantil umas imagens de uns sapinhos pulando em cima delas, de uma por uma. Ou às vezes tem desenho infantil que às vezes até parece assim os bonecos ou outros animais ou pessoas que ficam andando sobre elas, tá? Só que não, tá? É mentira isso daí, porque ela é uma camada bem fininha. Ela é bem fininha a folha dela. Então nem mesmo um sapo consegue saltar em cima dela para outra. Tá? Isso daí é só coisa de desenho mesmo, é animação de desenho. Porque até o sapo, se o sapo pular, que cai em cima dela assim, ó, ela vai abrir, ela rasga, ela não comporta, de tão fininha que ela é. Tá bom? Beatriz, pode te falar. Professora, Ah, o jacaré, por exemplo, também, ele só pode ficar um tempo fora d'água. Mas quando ele volta para a água, ele é a mesma coisa dos golfinhos. Eles respiram, esperam um pouco, volta para a água. isso mesmo, exatamente. Ou, às vezes, o que eles fazem? Ou eles sobem, como os golfinhos, e lá em cima eles captam oxigênio e depois desce, ou eles realmente saem de dentro da água, vão às margens, né? Ali ficar tomando banho de sol deles, e ali eles aproveitam, respiram bastante, e depois eles voltam para a água. É isso mesmo, Ana Beatriz. Ô, professora, e outra coisa? Ah, E quem não gosta de sardinha, por exemplo, ah. isso afeta alguma coisa na nossa saúde ou não? Olha, as sardinhas, elas têm bastante ômega 3, assim como os outros peixes também. É porque a sardinha, ela, na parte do pescado, na parte da peixaria, ela é um dos animais aquáticos assim, mais barato que tem. Né? Então é o que assim as pessoas mais têm condições de comprar para a gente poder consumir o ômega 3, tá? Mas os outros peixes também têm bastante ômega 3, tá bom? É que ela é assim, mais acessível em questão assim, ó, financeiramente, Ah, tá. tá bom? Ô, Pro, Oi. sabia que existe bastante animais também que gostam de comer sardinha? Porque as sardinhas estão juntas, aí eles gostam de comer assim, toda hora. Exatamente. Essas sardinhas está junta que você está falando, que elas estão juntas, chamado de cardume. Foi o que eu expliquei, tá? É quando aglomera bastante quantidade de peixe, são os cardumes. Tá bom? Então, nós temos, por Professora. exemplo, a cegonha. A cegonha ela é um animal que ela vive capturando a sardinha. Ela vive pegando. Ela tem aquele papo aqui embaixo. Então, o jeito que ela vem, assim, ó, que ela tá voando, sobrevoando, ela vem, ela abre aquele bico enorme dela, assim, ó, e ali ela consegue capturar bastante sardinha para alimentação Ô, dela. professor, Oi, a sardinha se alimenta do quê? não entendi, Arthur. A sardinha se alimenta do quê? De plantas aquáticas, de alguma outra coisa que tem dentro da água. Professora, Oi. é... qual outros animais? Por exemplo, a cobra também, ela faz esse mesmo trabalho tipo os golfinhos? Tipo os golfinhos. A cobra, ela nada ali por cima. Enquanto ela está nadando ali por cima, ela está respirando, se a cabecinha dela estiver para fora. Ela enche o pulmão, ela desce, mergulha. Quando acabou, ela sobe de novo, então ela sai pelas margens também. Só que a cobra, ela é tanto aquática quanto ela é terrestre, tá? Ela não é 100% aquática, tá bom? Maria Eduarda, pode falar. Professora, aconteceu com todo mundo? Caiu o negócio, aconteceu que falou que deu erro? Não. No meu computador, ele começou a falar, ocorreu um erro, e aí começou a fazer um barulho meio estranho e desligou. É, porque às vezes é por causa da sua configuração, do seu, tá bom? Tá? Nossa, continuar. Então, vamos lá, voltando. Fechem os microfones de novo. Fechem. Na página 8, tá? Coloquem a data também na página 8. Tá bom? Coloquem a data na página 8. 18/5. Ô, prof, por que meu celular ele tá carregando e descarregando ao mesmo tempo?
Não sei, deve que a bateria dele deve estar viciada já. Então, colocaram a data na página 8? Coloquem a data. Lucas, eu quero começar por você agora. Desbloqueie o seu microfone e lê para mim o primeiro parágrafo. Bem alto, tá bom? Tá. Os organismos aquáticos precisam respirar, alimentar-se e movimentar-se dentro da água, apresentando as características adequadas para realizar cada uma dessas atividades nesse ambiente. Além disso, eles não sobrevivem muito tempo fora da água. Isso, então foi o que eu expliquei para vocês, tá? Eles saem, respiram, faz o que tem que fazer fora da água, alguns até se alimentam, outros gostam de tomar banho de sol, depois eles voltam para dentro da água de novo, tá? Eles não ficam muito tempo fora da água, eles não sobrevivem o tempo todo fora da água, tá bom? Davi, segundo parágrafo. Microfone, Davi. Microfone, Davi. Para respirar, por exemplo, esses organismos precisam retirar o oxigênio dissolvido na água. E cada grupo de seres vivos tem uma maneira De fazer. fazer isso. Desculpe. A maioria dos peixes tem brânquias, órgãos por onde a água passa. O gás oxigênio é absorvido e o gás carbônico é eliminado para o ambiente. Isso, então olha só, observa essa imagem embaixo desse parágrafo que o Davi leu. Dá uma olhada nessa imagem que tem ali, ó. Tá vendo que tem a cabeça de um peixe e tem um peixe inteiro. Então tá mostrando aqui brânquias. O que são brânquias? É aquela que a gente chama de formosas barbatanas, que fica aqui, ó, na lateral fazendo assim, ó. Tá? Sim, na verdade. Não, assim, ó, para trás, ó, que fica fazendo assim, ó. Tá vendo? Que ela vem virando assim, ó. Isso são as brânquias. A água que sai das brânquias é rica em gás carbônico dissolvido. Dissolvido. Uau! A água entra pela boca e segue até as brânquias, onde o oxigênio é absorvido, tá? Então, o que acontece? Como eu disse para vocês, nós temos animais. João Mateus, está me ouvindo? Eu acho que a imagem do João Mateus. Eu acho que a imagem do João Mateus está travada, mas não tem problema. Deixa o microfone desligado de todos. Isso aqui é brânquias, ó. Isso aqui, ó. Que tem através disso aqui, prof. Não consigo ver, Davi. Tem uma luz bem na frente que eu não estou conseguindo ver. O que é isso? Um Homem-Aranha? Mas isso aqui, é isso aqui, prof, que é brânquias? Não. Não. Quando vocês comprarem um peixe, quando a mãe comprar peixe, olha para vocês verem aqui na lateral da cabeça, tá? Na lateral da cabeça dele tem. Então, olha só. Quem que tá destravando o microfone, desliga, por favor. Eu ainda estou na explicação. Quando eu terminar, eu deixo vocês falarem. Obrigada. Então, olha só. Presta atenção. O peixe, ele não é um daqueles animais, igual nós estávamos falando, que eu estava explicando para vocês, que ele sai, respira e volta para dentro da água. O peixe, ele não sai. O peixe, até a respiração dele é toda dentro da água. Então, ele respira, ó, ele puxa a água, ó. Ele puxa a água entrou, aí solta pelas brânquias e as brânquias vai transformar em o gás oxigênio que ele precisa para poder respirar, tá bom? Então, o peixe, ele não sai para fazer a respiração. O peixe é interna a respiração dele. É tudo dentro da água, tá bom? Vocês têm que saber diferenciar isso daí. Tem animal aquático que ele sai para fazer a respiração, mas depois ele volta, que é o caso dos golfinhos. E tem animal aquático que ele não sai para fazer a respiração. A respiração dele é toda dentro da água, que no caso são os peixes, tá bom? Entenderam? Dá um joinha se tá entendendo o que eu tô falando. Isso. Continuando aqui, então.
Outro exemplo são as plantas aquáticas, que precisam manter suas folhas na superfície da água. Como assim superfície da água? Em cima. A raiz está embaixo, plantada lá no fundo. A raiz está embaixo, plantada lá no fundo, mas a folha está lá na parte de cima, onde é feita a respiração, tá? A respiração das plantas é feita pelas folhas. Então, tem plantas aquáticas que respiram embaixo da água e tem plantas aquáticas que as folhas são na parte de cima da água para poder fazer a respiração, tá bom? Então, está escrito aqui, ó, vou ler de novo esse parágrafo. Outro exemplo são as plantas aquáticas, que precisam manter suas folhas na superfície da água para receber luz solar e produzir o próprio alimento por meio da fotossíntese. Uma característica muito comum dessas plantas é a presença de ar entre as células, que facilita a flutuação das folhas. Então, essas plantas, por dentro das células dela, tem ar, tá? Funciona como se fosse um balão de aniversário. Um ar, ele enche, né, o balão e faz o balão o quê? Se você coloca um balão no balde de água, o que esse balão faz no balde de água? Ele vai conseguir afundar? Não vai. Ele vai ficar o quê? Em cima do balde de água, não é assim? Então, as células dessas plantas, elas são cheias de ar, que é onde faz as folhas ficarem flutuando por cima da água, tá bom? Para elas pegarem a luz solar e fabricar sua própria alimentação, tá bom? Ô, prof, Professora, Oi. eu lembro uma vez, prof, que eu já vi no celular, quando uma pessoa jogou uma frutinha no mar, ela ficou erguida. Uma frutinha? Ela ficou erguida, prof. Ah, é? Aham. É porque a frutinha deveria ter composição de ar, então, também. Por isso que ela deve ter ficado erguida. professora, é verdade que as coisas leves boiam e as coisas pesadas afundam? Ou é o contrário? E as coisas pesadas afundam, sim, elas afundam, sim, tá? Mas uma coisa pesada, cheia de ar, se o peso dela for o ar, não, aí ela fica boiando, tá bom? Professora, Oi. porque a gente, na água salgada, a gente boia e na água doce a gente afunda. Porque na água salgada, o nome já está falando, tem muito sal na água. O sal, ele faz reter líquido. O sal, ele puxa o líquido, ele puxa a água daquilo que ele está encostado. Por exemplo, quando nós colocamos um sal na salada. A mãe acaba de temperar a salada, geralmente ela coloca um pouco de sal. Daqui a pouco nós vamos lá olhar, se deixar a salada parada, a salada vai estar toda murcha. Não é assim? Por que a salada fica murcha? Porque o sal pegou toda a água e desidratou aquelas folhas que a mãe temperou. Ele tirou a água. Então, a mesma coisa ele faz na nossa pele, no nosso corpo. Se você entra numa água do mar, o sal ele faz o quê? Ele faz puxar a água que nós temos por dentro da nossa pele. Entendeu? Aí a nossa pele, o nosso corpo, ele vai ficar mais leve. É onde faz a gente subir. Entendeu? Ah, tá. Bom? Aí a gente Voltando começa a aqui. beber água. Voltando aqui. Professora, Oi. por isso que muitas vezes quando a gente consegue, tipo assim, quando, tipo assim, a gente tá dentro da água salgada, a gente consegue pegar uma pessoa no colo. Porque o corpo fica leve, exatamente. Uma vez eu consegui pegar minha mãe no colo dentro da água salgada. Porque o corpo fica leve. Bom, estrutura do caule de uma planta aquática. Olha ali aquela imagem ali, estão vendo? Aquela imagem ali é a famosa Vitória Régia, lá da outra página que nós olhamos. Olha como que ela é por baixo. Ela tem um caule, a raiz está presa ao fundo e olha como que ela fica por cima. Tá vendo? Legal. Mas ela é fininha. Irado. Aí tá escrito aqui, ó. Olha um pedacinho do caule dela, ó. Tá vendo que tem uma imagem puxando o caule ali para baixo, ali que tá mostrando como que ela é o caule? Tá vendo aquelas bolinhas no Então caule? puxa. Vocês estão vendo aquelas bolinhas ali no caule? Aquelas bolinhas são os oxigênio, tá? Que tem no caule. Por isso que faz o caule jogar a folha lá para cima. São os oxigênios, são bolinhas de ar. Você sabia... Arthur, lê para mim, você sabia? É muito fácil confundir plantas e algas, porque elas são parecidas. Em ambas produzem o próprio alimento.
Apesar das semelhanças, as plantas e algas fazem parte de grupos diferentes de seres vivos, pois apresentam diferenças importantes. Pode continuar, né? Pode continuar. Por exemplo, as algas vivem apenas em ambientes aquáticos ou muito úmido e não têm tronco, folhas, flores ou sementes. Inclusive, algumas são microscópicas. Resumindo, algumas não são plantas. Não é algumas. Algas não são plantas. Eu quero que vocês peguem, pode ser o lápis de vocês, ou quem tiver marca-texto, ou quem tiver lápis de pintar com cor clara. Eu quero que vocês grifem para mim tudo que está aqui dentro desse você sabia, tá? Porque é muito importante isso daqui. Ó. Enquanto vocês grifem, escuta a minha leitura. É muito fácil confundir plantas e algas. É muito fácil confundir plantas e algas, porque elas são parecidas e ambas produzem o próprio alimento. Apesar da semelhança, apesar de algumas coisas que eles têm de parecido, as plantas e algas fazem parte de grupos diferentes de seres vivos, pois apresentam diferenças importantes. Por exemplo, as algas vivem apenas em ambiente aquático ou muito úmidos e não têm tronco, então as algas não têm tronco. Folhas, flores ou semente. As algas não têm tronco, nem folhas, nem flores, nem sementes. Inclusive, algumas são microscópicas. O que eu falei para vocês? Só dá para a gente ver através do microscópio. Resumindo, algas não são plantas. Tá? Grifaram já todo o parágrafo? Marlos, não vi você grifando? Ah, tá. Tá bom. Tá bom. Enzo, grifou? Professor, é tudo no caso, né? Tudo, inteirinho. Isso aqui é importantíssimo para vocês saberem a diferença. Um dia, quando vocês forem visitar o mar, um dia, quando vocês forem fazer um mergulho, quando vocês começarem a observar aqueles monte de plantas aquáticas lá, vocês começarem a ver, são plantas ou são algas? Aí vocês já vão saber a diferença agora, o que são plantas e o que são algas. Eu fui pra Maceió, aí tinha um monte de alga. A gente foi numa... Era tipo uma praia, né? Aí a gente foi no barco e tipo uma parte funda, né? Aí né, no meio do mar, assim, era raso. Aí a gente podia descer. Aí lá tava algas e plantas. Só que quando eu era menor, eu não sabia identificar qual que era. Eu pensava que era tudo alga.